Ei, você já parou para pensar como seria a vida sem luz elétrica, sem poder acender a luz do quarto, sem a iluminação da rua, sem a tela do seu celular brilhando, agora mesmo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de uma das invenções mais brilhantes da humanidade, a lâmpada elétrica, e vamos descobrir quem realmente merece o crédito por essa ideia luminosa. Preparado? Então, vem comigo! A maioria das pessoas, quando ouve a pergunta "Quem inventou a lâmpada?", responde na hora Thomas Edison. E olha, não está totalmente errado, mas a história é bem mais complexa e fascinante do que isso. Edison foi a Peykachev que tornou a lâmpada elétrica algo prático, durável e comercialmente viável. Mas ele não tirou essa ideia do nada. Ele, como todo grande inventor, subiu nos ombros de gigantes. A jornada começa bem antes, lá no início do século XIX. Em 1802, um químico britânico chamado Humphrey Davy fez uma descoberta espetacular. Ele conectou 2 fios de carbono a uma bateria poderosa e notou que a ponta dos fios brilhava intensamente. Ele criou o que chamamos de arco elétrico. Era uma luz fortíssima, mas totalmente impraticável para o uso diário. Queimava rápido demais, consumia muita energia e era perigosa. Mas a semente da iluminação elétrica tinha sido plantada. A ideia de que a eletricidade podia gerar luz estava no ar. Durante as décadas seguintes, dezenas de inventores e cientistas ao redor do mundo tentaram domar essa luz. Eles experimentaram com diferentes materiais, formatos e vácuos. Um nome importante nessa corrida foi o do físico britânico Joseph Swan. Na década de 1860, ele desenvolveu uma lâmpada que usava um filamento de papel carbonizado dentro de um bulbo de vidro com vácuo parcial. A ideia do vácuo era genial. Sem oxigênio, o filamento não queimaria tão rápido. Ele até conseguiu patentear sua invenção na Grã-Bretanha. As lâmpadas de Swan funcionavam, mas ainda tinham problemas. Eram frágeis e a durabilidade não era das melhores. E é aqui que o nosso protagonista mais famoso entra em cena. Thomas Alva Edison, o mago de Menlo Park. Edison não era apenas um inventor. Ele era um visionário e um homem de negócios. Ele não queria apenas criar uma lâmpada. Ele queria criar um sistema completo de iluminação elétrica. Ele queria substituir a iluminação a gás, que era o padrão da época, por algo mais seguro, limpo e eficiente. A partir de 1878, Edison e sua equipe de pesquisadores se dedicaram de corpo e alma ao projeto da lâmpada. O desafio era encontrar o material perfeito para o filamento. Ele precisava ser algo que brilhasse intensamente quando a eletricidade passasse, mas que não queimasse ou derretesse rapidamente. Eles testaram mais de 6.000 materiais diferentes. Imagina a paciência? Eles testaram de tudo: platina, diferentes metais, fibras vegetais de todos os tipos. A lenda conta que eles testaram até fios de cabelo da barba de um dos assistentes. A equipe trabalhava dia e noite, numa busca incansável. Finalmente, em outubro de 1879, eles encontraram o sucesso, o material mágico, uma simples linha de costura de algodão carbonizada. Eles colocaram esse filamento fino dentro de um bulbo de vidro com um vácuo muito mais potente do que o de Swan e ligaram a energia. A lâmpada brilhou e não foi por alguns minutos. Ela brilhou por mais de 13 horas seguidas. Era o nascimento da primeira lâmpada incandescente comercialmente viável. Mas como essa pequena maravilha funciona? O princípio é até que simples. A eletricidade passa por um circuito e encontra o filamento, que é um material com alta resistência elétrica. Pense no filamento como um caminho estreito e apertado
para a eletricidade passar. Ao forçar a passagem, os elétrons se chocam com os átomos do filamento, gerando muito atrito. Esse atrito gera calor, muito calor. O filamento fica tão quente, mas tão quente, que começa a brilhar. Esse fenômeno é chamado de incandescência. É literalmente luz gerada pelo calor. E o bulbo de vidro com vácuo ou gás inerte, como o argônio, ele serve para proteger o filamento. Se o filamento quente entrasse em contato com o oxigênio do ar, ele oxidaria e queimaria em segundos. O vácuo ou o gás inerte cria um ambiente onde o filamento pode brilhar por centenas até milhares de horas, sem se destruir. Edison, como um gênio do marketing, não perdeu tempo. Na véspera de Ano Novo de 1879, ele fez uma demonstração pública espetacular, iluminando toda a rua do seu laboratório em Menlo Park, com suas novas lâmpadas. O mundo ficou maravilhado. Claro, Joseph Swan não gostou muito da história de Edison ser chamado de o inventor. Ele processou Edison por infração de patente na Grã-Bretanha. Mas, em vez de uma longa batalha judicial, eles foram espertos. Eles se uniram e formaram a Edison and Swan United Electric Light Company, que se tornou uma das maiores fabricantes de lâmpadas do mundo. O que torna a contribuição de Edison tão monumental não foi apenas a lâmpada em si, mas todo o ecossistema que ele criou ao redor dela. Ele desenvolveu geradores de energia mais eficientes, a fiação subterrânea para levar eletricidade para as casas, soquetes, interruptores e até o medidor de consumo de energia. Ele não vendeu apenas um produto, ele vendeu um serviço completo, uma nova forma de viver. A lâmpada incandescente de Edison reinou por mais de um século. Mas a ciência não para. Hoje, usamos tecnologias muito mais eficientes. As lâmpadas de LED, por exemplo, funcionam de um jeito completamente diferente. Elas usam semicondutores para emitir luz diretamente, sem gerar tanto calor. Por isso, consomem até 90% menos energia que as antigas lâmpadas incandescentes para produzir a mesma quantidade de luz. É uma evolução incrível. Então, da próxima vez que você acender a luz, lembre-se dessa longa jornada de Humphrey Davy e seu arco elétrico, de Joseph Swan e seus filamentos de papel, e, claro, de Thomas Edison, o homem que não apenas inventou uma lâmpada, mas que iluminou o mundo moderno. A história da lâmpada é um exemplo perfeito de como a ciência avança, não com um único eureka, mas com a colaboração, a persistência e a melhoria contínua de ideias ao longo do tempo. E aí, gostou de conhecer essa história brilhante? Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Conta para mim aqui nos comentários qual outra invenção você gostaria de ver a história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.